Estamos de volta com o Domingo Espetacular e a história da família de leões que pesquisadores acompanharam durante mais de 15 anos na África. Numa situação rara na vida selvagem, 2 irmãos se uniram para conquistar novos territórios. Mas para isso, eles vão encarar terríveis desafios. Liderados pelo leão Maculo, os irmãos Mapogo transformaram a reserva de Sabi-Sen. Guias locais nunca tinham visto uma família tão unida. Eles foram em busca de novos territórios, sempre usando a força. O bando começou pelo norte, onde já havia 4 machos dominantes. Eles tentaram defender a terra e as fêmeas, mas os Mapogo eram fortes demais. O guia Ryan Johnson conta que foi preciso eliminar apenas o primeiro macho dominante. Os outros 3 fugiram. Os Mapogo tinham conquistado um grande território e a confiança para continuar. Agora eles sabiam que podiam derrotar qualquer animal que encontrassem pela frente. Os Mapogo mataram todos os machos dominantes da região. A confiança aumentava e os territórios também. Os especialistas começaram a se preocupar com os filhotes e fêmeas da região. O que os Mapogo fariam com eles? Machos em novas áreas podem matar esses animais. Por instinto, as fêmeas vão tentar proteger os filhotes. Elas podem lutar até a morte para defender a cria. Mas não era um páreo para os Mapogo. Sem a proteção das mães, todos os filhotes foram eliminados. Quando perdem os filhos, as fêmeas logo entram no cio para procriar. Era exatamente o que os Mapogo precisavam para perpetuar a espécie. Com os Mapogo no poder, nenhum animal estava salvo em Sabi-Sen. Mas a principal ameaça estava dentro do grupo. Em 2008, os Mapogo já haviam dominado quase toda a reserva. Foi o primeiro grupo a conquistar uma área tão grande. Eles controlavam 8 clãs de fêmeas. Eram os reis de Sabi-Sen. Para alguns, ainda não era o bastante. Senhor T e King Tail queriam o comando, só que um leão estava no caminho deles. Maculo, o irmão que entrou na família depois, era o macho dominante. Maculo tinha a juba mais escura. O professor Packer explica que esses leões são normalmente mais fortes que os de juba clara. Na primeira briga entre os dois, Sr. T saiu ferido. E a separação foi inevitável. Sr. T e King Tail formaram outra aliança. Os dois foram para o norte. Maculo e os outros se concentraram na parte oeste da reserva. Sr. T e King Tail gostavam de ficar juntos. E agora tinham que procriar. Foi a época de maior paz na reserva. E
E com a paz veio o desafio da paternidade. Trevor diz que Maculo era o mais paciente de todos. Deixava os animais brincarem com a juba. Maculo tomou a liderança na parte oeste. Ele podia rugir como nenhum outro leão. A tarefa dele era relativamente mais fácil que a do Sr. T e Kinktail. Os dois estavam no território próximo ao Parque Nacional de Kruger, onde machos nômades poderiam atacar. Ainda assim, os irmãos ganharam todas as batalhas. Mas teriam um grande desafio pela frente. Um grupo de 5 machos chamado Majingalanes. Quando eram 6 leões, os Mapogo eram invencíveis. Mas agora a missão era só do Sr. T e Kinktail. 2 contra 5. Os especialistas não sabiam o que aconteceria. Eles estavam com medo. I was scared. Quando o primeiro inimigo surgiu, Sr. T e Kinktail conseguiram vencê-lo. Os dois passaram o dia cuidando das feridas. Mas naquela noite, os especialistas ouviram rugidos. Os Majingalanes haviam voltado para se vingar. A massive war. Era o começo de uma guerra. Quando chegaram perto, os especialistas conseguiram ver o que tinha acontecido. Kinktail havia sido dominado pelos Majingalanes. What that brutal. O guia diz que foi algo brutal. De repente, o Sr. T apareceu. Ele tentou de tudo, mas sabia que já era tarde para o irmão. Karen explica que, apesar da vontade de salvar Kinktail, os especialistas não podiam intervir, apenas observar. There's no way you can do anything. O guia Ryan Johnson conta que chorou. I was upset by it. Na manhã seguinte, a equipe de especialistas voltou à selva. Depois da morte do irmão, o Sr. T foi visto a caminho do oeste. Ele sabia que não poderia mais defender o território sozinho. O instinto natural dele era voltar para junto dos irmãos que havia abandonado. Mas Maculo e os outros Mapogo tinham agora uma família própria e filhotes para proteger. O Sr. T já havia sido um deles, mas agora era um invasor. Ele foi o responsável por separar a família mais forte já vista em Sabi-Sand. Como seria o retorno? Maculo não estava feliz, mas o Sr. T acabou sendo aceito de volta pelos outros 3 irmãos Mapogo. O professor disse que a reconciliação dos irmãos foi algo extraordinário. Back in the main coalition. Mas aquelas não eram as fêmeas do Sr. T. E aqueles também não eram os filhotes dele.
O guia Ryan Johnson diz que ninguém imaginava o que poderia acontecer. Um estranhamento poderia ser fatal. None of us were prepared for it. Foi só uma questão de dias para que o Sr. T começasse a matar todos os filhotes. Os outros machos não conseguiram fazer nada para impedi-lo. O poder do grupo havia trocado de mãos. Sr. T era agora o novo rei. O que pode parecer cruel faz parte da lei da selva. Nos 2 anos seguintes, os Madingalanes se aproximaram e tomaram grande parte do território dos Mapogo. Os leões Prairie Boy e Rasta desapareceram. Os guias suspeitam que eles tenham sido mortos pelos Madingalanês. Apenas 3 leões Mapogo haviam sobrevivido. Na selva, os leões vivem em média 12 anos. Sr. T já estava com 10, Scar com 12 e Maculo 14. O fim era inevitável. Algum tempo depois, outro grupo de 5 machos, os Selates, entrou no território dos Mapogo. Na ronda diurna, os guias ouviram os rugidos. Sr. T havia sido atacado. Resistia de todas as maneiras, mas era um leão já envelhecido contra um bando jovem e confiante. Os 4 machos que atacaram o Sr. T rugiam. Era o sinal de que o reino agora seria deles. Este guia diz que é muito difícil ver o fim de uma era. Sr. T viveu como um leão e morreu como um leão. Depois dos 6 anos de liderança dos Mapogo, terminava ali o reino mais violento de Sabi-Sen. Maculo e Scar eram os últimos. Enfraquecidos, deixaram a reserva. A bióloga Amy Dickman diz que os Mapogo foram incríveis. Eles pareciam ser maus, agressivos do ponto de vista humano, mas estavam sendo os melhores leões que podiam ser. The best lions they can be. E a gente fica por aqui. Acesse conteúdos do programa em facebook.com/Domingo Espetacular. Uma ótima noite para você e até semana que vem. Veja a seguir um outro episódio da série A Nova Super Máquina. Boa noite, pessoal!